Ora, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite. Ora bem, neste caso é muito bom dia, para mim. E entretanto, fui à net, andava à procura por causa daquelas coisas das drogas, não sei o que é, na internet. A internet é gira. E tinha aqui encontrei um documento em PDF que foi escrito no Microsoft Word. Tem o nome de relatório TCD confidencial do ano 2011. Que está no site da Polícia Judiciária. E é curioso que a Polícia Judiciária, tendo em conta a estrutura do link do próprio site, eles usam aquela coisa muito popular, que é porreirinha, que é gratuita, mais ou menos, para fazer sites. Mas pronto, isto aqui... E de qualquer modo, diz aqui que é confidencial. Portanto, se é confidencial em princípio, nem eu poderia estar a ver isto. Mas no site deles, eles estão a partilhar isto com uns uploads de 2016. Os documentos que são confidenciais são publicados. Portanto, se calhar este vídeo vai se chamar terceiro. Não, o terceiro não. Este não merece ser o terceiro. Terceiro recado para a Maria José Morgado. Não. Isto vai chamar-se Combate ao Tráfico de Estupefacientes em Portugal. Um documento de 77 páginas que tem o solzinho, que pronto, coitadinho, está triste porque já nem ele pode produzir natureza, não é? A própria natureza que ele produz cria mecanismos de proibição sobre aquilo que ele produz. Aqueles mecanismos de possessão. Coisas básicas. E depois tem, é a possessão da escolha na vida. Nada mais. Portanto, o combate ao tráfico de estupefacientes, no fundo, só pode estar associado, portanto, ao combate das escolhas. Combate das escolhas. Da livre escolha. Olha lá, então. Está a ficar sem bateria. Combina que eu continuasse a fazer vídeo. E pronto, então neste relatório dual, que é giro, deixa eu ver assim as estatísticas, isto aqui também não diz nada. O índice diz tudo, no fundo. Drogas apreendidas e fluxos, quantidades de drogas apreendidas, quantidades apreendidas, papel dos diversos operadores, apreensões mais significativas, quantidades e números de apreensões dos distritos, providências e destino de drogas apreendidas, transportes, preços, bens e valores apreendidos, intervenientes e etc. Pronto. Tipo de drogas, etc. Portanto, os gajos fazem... Esta malta faz a análise de tudo. O controle. O controle de decisão dos outros. Enquanto está com os outros. Olha, queres tomar um cafezinho comigo? Olha, praticas o mesmo crime que eu. Vais preso e eu não. Valei. E pronto. É que as drogas são
potenciadas e são produzidas desde sempre, porque a natureza é uma droga. Nós também às vezes somos uma espécie de drogas, não é? E portanto, não é? Sei, é giro, não é? Antes, tinha aqui quantidades exorbitantes, com estatísticas da localização, freguesia, das localizações de quais foram os organismos PJ, PSP, GNR. Tem aqui uma coisa que eu nem conheço, DG, AIEC. Estes aqui conseguiram. Depois disto deve haver tipo quase uma espécie de competição, tendo em conta que existe esta descrição. Não é? Existe quase uma competição, não é? do potencial, da capacidade de incriminar alguém porque produz qualquer coisa que, em princípio, toda a gente que a consome tem consciência daquilo que faz. Portanto, em princípio, não é um crime, não é? Da mesma forma que, em princípio, de algum modo, a parte farmacêutica usa o inverso. Se o pessoal não conhece a linguagem, não sabe. Portanto, pronto. Toma lá isto. Isso é que é o crime. É a parte legal e farmacêutica. Que, pronto, a medicina e afins tenta controlar, não é? Para que, pronto, aquilo não fique... Quem é que produz a droga? A farmacêutica. Não sei que são os negócios que têm o poder, que querem ter o domínio das drogas. Para o benefício, provavelmente, da ciência, da medicina. Pronto. Mas eles consideram que, pronto, que aquilo tem que ser de uma forma medida, focada para uma qualquer coisa, com um propósito. O propósito deveria vir de quem o sente, não de alguém que sente que o outro, além de si, sente aquilo que ele sente. Pronto. Mas isto é tudo muito bonito. Portanto, é só corrupção. Isto é giro. No fundo, posso considerar, não é? Existem aqui, deixa ver, fazer aqui uma análise rápida. Na página 36 aparecem-me aqui as várias regiões em que tem as várias quantidades de drogas e afins que aparecem, não é? Aqui só no ano de 2011. Já tem mais... Isto é fixe, os gajos fazem estatísticas disto, em vez de serem polícias, faziam simplesmente estatística. Isto, olha, por exemplo, a ministra lá que, pronto, já tem aqui um potencial de informação, não é? Portanto, do que é, não é? A justiça no seu melhor, tendo em conta que ela parte da educação e a educação parte do fluxo informativo, não é? Que a influência da experiência de cada qual tem. Nada mais. Então, em cidades e afins, às vezes é mesmo... Ainda bem que existem estas drogas. Vocês deviam vender as drogas. Vendê-las não. Pronto, compreenderem que a malta que... malta quer vender drogas. Porque a malta quer consumir drogas. Quer consumir drogas porque o resto é demasiado aborrecido. E já têm que fazer coisas horrendas para sobreviver. E, portanto, gostariam de desligar um bocadinho o cérebro, não é? E não pensar nisso. Só isso. Não vale a pena criar monstros, não é?
por coisas que, enfim, em princípio, não conseguimos superar. Mas vale entender que temos que avançar. Não é? É importante, em princípio, não é? Isto é só corrupção. Depois tens aqui os números. Isto é estatística no seu melhor. O número de apreensões de cocaína. Uau. Isto até diz, tipo, eu posso vir aqui com isto, tem estatísticas. Isto acaba por ter aqui umas estatísticas. Isto é interessante. Quase. Podemos criar já aqui mecânicas das várias drogas, por isso. Mas isto, ora bem, no tocante à heroína, as principais residências identificadas por ordens crescentes são Holanda, Paquistão e Espanha. Quanto à cocaína, os países que merecem maior destaque são Bolívia, Brasil, Maranhão, Colômbia, etc. Ixi, Cabo Verde, Paraguai, Espanha, Guiné-Bissau, etc. Pronto. De onde é que... É a mesma coisa. Isto depois é quase ir ao encontro, não é? Da problemática de choque sobre os considerados os tipos lá até dos indígenas, não é? Nesta questão do uso das drogas, não é? É uma questão psíquica, mano. É aceitar que não somos deuses e por isso, pronto. Não é mais nada do que ter a experiência sobre uma coisa, pronto, nos melhores sítios possíveis para que a coisa corra bem. Não é mais nada. Isto não é preciso torturar ninguém para... Por cima são grandes negócios, mano. Foda-se. É simplesmente aceitarem que o mundo legal, governamental, antes de tudo, permite negócios para que o próprio fluxo de um país pudesse se autodesenvolver. E com ele vem tudo. Os negócios. Em princípio, o governo judicial até está contra o próprio princípio que ele próprio representa. Isto... O que é isto? Depois tenho aqui tipo de drogas. Mas depois agora tenho aqui quantidades e depois relação de proveniência-destino. Depois tenho aqui várias coisas por aí fora, sempre a abrir. Mas bom, isto continua por ali fora. Isto é só países e mais países relacionados de todo o mundo, não é? Fazem mais ou menos uma espécie de organismo de comercialização, não é? De produtos que são apreciados por imensas pessoas. Pronto. O único problema que existe é que a justiça considera que aquilo é um problema, enquanto que um problema é informativo. Nada mais. As drogas, comparativamente com armas, não é nada. Enquanto é como falar entre uma minhoca e uma serpente. Não tem nada a ver. As drogas são tipo as minhocas. Não é? E os leões, e os lobos, e as serpentes, e as aranhas, e assim. Não é? São tipo as pistolas. Convém fazer a diferença, não é? Em princípio, a justiça está para que o processo de negócio
seja negócio jurídico, negócio judicial, seja sensato. Seria sensato, não é? Há mais de... Enquanto é um problema e que gera muitos mais milhões do que o resto da economia. Mas muitos mais. Porque a vida é aborrecida. A probabilidade, não é? Pessoas que não consomem, seja lá que vício for, é nula. Num mundo do conhecimento onde as probabilidades, pronto, pedem um negócio. Ou a autoexclusão de todos. Sobre ele mesmo, porque não se associou a um negócio. Contudo, em cada um dos negócios, corrompeu algumas coisas. Todos. Em qualquer tipo de negócio. Tráfico ou não de drogas. Aqui valores e não sei o quê, estimativas, dinheiros, percentagens, coisas muito bonitas. Que coisas aprendíveis. Imóveis. 2 imóveis. Que não sei quantos telefones, armas. Isto é bom. A apreensão das armas, concordo. Telefones, deixa estar. Não são para hackear os telefones. São para testar. É para isso que eles servem. É por isso que eles são comercializados. Bancos. Ai não, barcos. Ai, barquinhos, mas barquinhos. Deixei estar os barquinhos. Pegamos em museus. Viaturas, motas. Quem? Misto? O que é isto? Misto? Não sei o que é um misto. Ligue. Não sei o que é o ligue. Pronto. É tudo muito bonito. Detidos e não detidos por operador. Depois tem aqui os detidos. E pronto, aqui intervenientes detidos e não detidos no organismos. Portanto, dos anos 2017, 18, 19... não, 7, 8, 9, 10 e 11. Isto é portanto, uma espécie de uma coisa qualquer, não é? Da judiciária sobre, pronto, todos o relatório estatístico. As polícias. Quantas pessoas conseguiram prender? É quase o tráfico de droga também podia fazer isto. Quantas pessoas é que as pessoas compraram droga por livre e espontânea vontade de comprar droga, sabendo que, pronto, que aquele produto seria pelo menos bom. Não seria uma porcaria qualquer, não é? Que eu iria prejudicar. Isso seria um crime. Que mais? E batidos em perfumação. Muito giro. Ecstasy. Oh yeah. Haxixe. Já está bom. É ver, pronto. O haxixe já na altura era legal. Na altura, até na altura do Fernando Pessoa. Um dos homens que escreveu coisas também interessantes. O homenzinho era viciado não, pronto, consumia de vez em quando ópio. Ainda bem que ele consumia coisas assim, não andava a violentar pessoas, lia e escrevia. Escreveu coisas interessantes. Viva as drogas. E que mais? Deixa eu ver que mais. E pronto, isso é interessante. Todas as coisas que fizeram com as drogas. Não é? Tipo,
ainda bem que existem as drogas. Senão até as pessoas que estão a sofrer ao nível, né, e que têm uma intervenção, podemos dizer, farmacêutico-medicinal no aspecto da prática dos hospitais e, no fundo, é isso. É uma experiência de drogas, mas neste caso não, pronto, as pessoas não podem escolher qual é a droga. São eles que escolhem. Olha, o que é que você quer? Quer um LSD ou quer aqui uma coisa que é um mix? Este mix, vou-lhe dar este mix durante 30 anos, mas em princípio você não vai ficar mais bem disposto. Não vai ficar mais alegre nem nada. Pronto. Vai sofrer cada vez mais. Mas isto aqui é bom porque, em princípio, você fica em silêncio. E nós também preferimos, porque assim não lhe vamos considerar que você está a ficar maluquinho. Mas isto porque nós lhes estaríamos a prestar atenção, queríamos perceber o que é que passava na sua mente, entende? Iríamos considerar que você estava maluco porque, em comparação com aquilo que cada um de nós pensa para si próprio, aquilo não liga. Melhor é não tomar o LSD. Contudo, eu aconselho o criador dele, que em princípio ele criou aquilo, percebia aquilo, testou com ele próprio, foi sensato e descreveu aquilo. O homenzinho também tomou aquilo. Foi sensato. Não cometeu nenhum crime. Não sei para que é andam a combater coisas que não potenciam o crime. Quer dizer, ao combaterem, estão a potenciar o crime. Então, um mero combate não potenciam o crime. Já está nos princípios da arte da guerra. Por exemplo, vocês que trabalham na justiça deveriam saber que isso é desde pequenino. Ora, claro, depois que podemos considerar, não é? O tráfico de álcool, de tabaco e afins na história. Nós vamos considerar, estudar a história. O tráfico de seja lá do que for. Agora até estão a aparecer o pessoal que tem as patentes de coisas que são naturais. Tipo, o absurdo, ou mecolos, nada mais. Portanto, o pessoal que está em condições miseráveis, não é? Tem que traficar. Não é uma condição saudável. Além do mais, é saudável que o pessoal, pronto, continue a poder fugir, não é? Destas desimposições, não é? Da escolha alheia, que é o crime. Fugir do crime. No princípio, o problema é esse. O problema é que a tal coisinha, não é? Entre, não é? O crime e o não crime são iguais porque praticam o mesmo. Ponto. Não interessa se é justiça ou injustiça. É associado aos princípios de justiça. Mas pronto. Os princípios de justiça que não se sabem negociar. Não é? Tornar a coisa minimamente saudável e consciente. Lá está. O crime é não haver qualidade. Pagar um absurdo. É tipo eu. Se não houvesse hospitais públicos, a maior parte da malta em Portugal
a mínima coisa que tivesse, perdeu-se o ordenado e vivia na miséria o resto do ano. Sim. Mas isso não tem nada de ilegal. É pronto, né? Isto é a África Ocidental toda, a América Latina. Isto é o Sheik. O pessoal que curte dançar e curte, em princípio, estar abstraído de todas essas coisas horrendas que, pronto, que não valem a pena. Vale a pena. Vale a pena é legalizar. Para haver um maior controle. E mesmo assim não é controle. Controle é de conhecimento. E dá a oportunidade de criar a partir do conhecimento. Não é o que é? Olha, nasceu uma couve no meu jardim. Devo comê-lo ou não? Devo reportar à polícia se eu devo comer ou não? Devo vender se tiver 300 couves? Estou legaliza. O que é legal? É legal eu vender as 300 couves ao meu vizinho? Não. Se eles querem, aceita o preço. Não tem nada legal. As couves eram alucinogénicas. Porreiro. O Estado, no seu melhor, tendo em conta que sempre defendeu a farmacêutica, portanto, o conhecimento da ciência, e da química e da física, não é? Como é óbvio, deverão não tentar, portanto, impedir que o tráfico de todos os produtos que a farmacêutica quer ter o domínio, não é? Tenham uma penalização, não é? Porque vocês já defendem. Não vale a pena. Mais valia, pronto, não defenderem as farmacêuticas e pronto. E assim eram contra as farmacêuticas e também contra as coisas de droga. Era contra a natureza. Pronto. Mas valia isolarem-se. Em princípio, se isolassem, resolviam o problema. A questão das armas parece-me bem. A única coisa que me parece bem. As arminhas podiam desaparecer todas, serem entradas em vulcões, todas. Tudo dentro de vulcões, todas as armas do mundo. E depois era drogas, educação, música, desporto, leitura, escrita, programação, invenções, tudo e mais alguma coisa. Com ou sem drogas, tanto faz. Não há um crime. E pronto. E é assim. O site da Polícia Judiciária. Até deixa-me ver se consigo fazer aqui um hack. Vou tirar o número do PDF. Ele vai-me dizer forbidden. Ok, muito bem. Puseram, vá lá. Fizeram aqui. Vão lá. Deixa eu ver. Onde? É igual. Tá, fizeram muito bem. Já houve um administrador
fez permissões aqui ao sitezinho da Polícia Judiciária. Vá lá. Mas pronto, continuam a usar uma plataforma popular, mais ou menos gratuita, mais ou menos paga. Mas pronto, é um bom site. É um site bonitinho. Pronto. Olha, um homem foi detido, roubou gasolina. No princípio, é preciso droga, para roubar gasolina. Homem sóbrio, perfeitamente sóbrio de si. Precisava de viajar e trabalhar. O trabalho não era ao lado de casa. Não tinha lá clientes nem nada. Por exemplo. Ele tinha que arranjar gasolina para ir trabalhar. Foi preso. Depois diz que, olha, uma outra notícia, detenção de traficantes de estupefacientes. Pronto, mais um. Portanto, traficantes dos serviços farmacêuticos, portanto, dos serviços informativos que a farmacêutica quer ter domínio. E a ciência quer ter domínio. O quer. Lá está, é as coisas, pronto. Cares. Depois aparece outra notícia. Detido autor de crimes de abuso sexual de crianças e abuso sexual de... Pronto, acho muito bem. Não precisam de violentar o homenzinho. Põe-lhe aquela injeção porreirinha para aquilo apagar de vez, por exemplo. Ele já não vai ter outro problema desses. Podem libertá-lo outra vez, se quiserem, pronto, para humilhá-lo mais. Não precisam espancá-lo, simplesmente na confrontação da pessoa e na presença dela. Terá, portanto, sensações que horrendas que se podem ter são muito mais fortes do que a pancada. Depois temos aqui o cidadão britânico a fim de ser extraditado. Pronto, não faço a mínima ideia. É um gajo que estava cá e que quer ir para lá. Pronto, para cumprir justiça lá e não cá. Pronto, em princípio. Okay. Detenção por ou mais outras detenções. Pronto, em princípio. As drogas que vão ser usadas pelas farmacêuticas e afins para, supostamente, para a malta ficar porreirinha quando as dores forem demasiado fortes. Não podem ser, pronto, conscientemente usadas. Eu acho que eu, nesse sentido, vou começar a concordar com essa teoria, com esse princípio. E, portanto, eu considero que tem que haver a apreensão das armas, portanto. E, portanto, para haver a apreensão das armas, o melhor não ninguém usar armas. Toda a gente que usa armas deve ser preso. Seja cidadão ou polícia. Não faz. Uma arma é preso. Porque está a potenciar a probabilidade daquilo acontecer. Não. E assim, pronto, já se pode dizer que, pronto, quem produz as armas tem as armas todas só para ele. Pronto. Não serve para nada. Ainda bem. Depois, detenções por crimes de incêndio. Parece muito bem. Pronto. Os gajos puseram incendiar alguma coisa. Pronto. Fizeram muito bem. Em não serem presos. Detenção por crimes de roubo, sequestro, ofensa, integridade física qualificada. Pronto. Já é pronto, aquele momento em que, pronto, ainda bem que os gajos existem, a polícia existe, e assim, porque às vezes, pronto, malta passa-se. Porquê? Pronto, pode. Depois tem isto aqui, uma jogada psicológica brutal. A sensação de que, pronto, é uma escolha aleatória.
de alguém mais. Não tem nada a ver nem com Deus, nem com nada. Com alguém mais. Então, passar uma situação de descontrole emocional sobre uma necessidade que quero resolver porque tenho necessidade. Mais um detido por crimes de abuso sexual de crianças. Foda-se, a malta, man. Os chineses, eu acho que os chineses têm uma espécie de. Não é só os chineses, há várias coisas. Mas os chineses também têm lá os centros, não é? Que a malta vai para lá e é masturbado. E curiosamente são raparigas, pronto. As raparigas estão lá a masturbar os homenzinhos. Nem sei porque é que aquilo existe. Ele podia fazer masturbar-se ele próprio também. Mas, pronto, e isso iria resolver, não é? O pessoal que eu nem sei, mano. Mas isto não é uma coisa nova. Também já tem mais de 40 séculos. Portanto, é aquela questão simples, não é? Tens uma necessidade física e, portanto, o melhor é resolvê-la de uma forma solitária ou portanto, com a vontade alheia. Só. Portanto, em princípio, coisas básicas da educação foram resolvidas. Pronto. Isto depois, pronto, isto é uma festa. Mais notícias. Tenho aqui uma coisa curiosa. O que é isto? Coisas de dinheiro. Pronto, é o dinheiro. Vivemos num mundo em que a nossa liberdade de escolha depende do dinheiro. Só. Portanto, em princípio, não é normal que haja milhares de mecanismos de corrupção que tenham associados o dinheiro. Já dizia aquele vídeo que eu fiz um dia destes também, que é a ofensa galáctica. A minha ofensa galáctica. E a minha assinatura galáctica. Que só é isso. E pronto, essas são notícias horrendas. Horrendas porque, pronto, algumas são mesmo horrendas. É curioso como existe um ciclo, não é? Já vou na quarta página e já vai com a quarta ou a quinta notícia de malta que gosta de ver pornografia, mas que não só que depois, pronto, tornam-se uns obsessões, não é? Desenvolvem obsessões pela visualização. E ainda por cima, pronto, miudinhos. Por cima isto já nem tem a ver com sexo, tem a ver com memórias assim mesmo tramadas. Provavelmente até essas pessoas foram vítimas também. Ainda por cima. Depois, lá está. É a questão do Cristo e do cristianismo. Pronto. O
Cristo foi crucificado e o cristianismo pratica a crucificação do próximo. Ou isto é, a justiça pratica a crucificação do próximo. Nesse sentido da aplicação de uma lei. Jesus Christ. Mas pronto, e mais. Pronto, mano. Acho que isto de usar não serve para nada, mano. Mais tráfico de estupefacientes. Pronto, mano. Qual é o problema? Foda-se. Ainda por cima, é que é imenso, é uma quantidade exorbitante. Mas é que já estou na página 7. Já apareceram mais 3 ou 4 experiências de cenas sexuais. E todas as outras parecem algumas coisas assim. Pronto. A maior parte delas ainda bem que existe. Bem, um gajo perceber o que é que aconteceu. Mas aqui eu não percebo. Isto. É que ainda por cima, na realidade, não é? Já os homens e até quase os adolescentes não é? Podem ter experiências como prostitutas. Uma coisa que, pronto, pelo menos, é melhor do que violentar alguém. Sem a vontade dessa pessoa, não é? Por cima crianças. Essa malta, eu acho que às vezes esta malta ainda por cima são gajos que têm mulheres e assim, tipo, às vezes, não é? Às vezes são coisas assim também, coisas melhores, coisas estranhas. Pronto, eu acho que o pessoal pede fazer sexo é que é bom. A Bíblia não tem nada de interessante comparativamente com o Kama Sutra. Nada. O Kama Sutra é muito melhor. Não preciso de arma, nem de droga. Aquilo é uma droga. Perfeito. Pronto. Que vai ser um vídeo chamado e vai ser quase 1 hora, mano. Eu tenho que ir embora. E por dentro. O que é que eu posso dizer? Pronto, acho muito bem que, olha, não sei, eduquem, tendo em conta o fluxo informativo de notícias relacionadas com, que já tem mais, nem por cima, mais de 550 mil anos antes de Cristo. Tanto noção de possessão de armas, isto é, possessão de decisão de imposição sobre os outros, como escolha de não escolha. Portanto, em princípio, o gajo que está a fazer aquilo foi vítima disso. Portanto, está a praticar a mesma coisa, que foi vítima de. Está a repetir aquilo que aprendeu. Para isso serve a educação, em todos os níveis. Do bom ou do mau. E, portanto, não sei, isto de remover as armas e potenciar, pelo menos, a expressão do sexo, né? E ver o sexo como uma coisa mais normal.
pronto, o pessoal poder-se masturbar compulsivamente, né? Em vez de violentarem outras pessoas, porque estão com um excesso de testosterona. Nós produzimos isso naturalmente. Depois temos a escolha de dissipar essas energias de várias formas, mas mais saudáveis, outras menos saudáveis, mas mais justas, outras menos justas. No princípio, pronto. Mais vale bater uma do que espancar alguém. É muito melhor. Muito mais prazeroso até. Ora, e, portanto, temos aqui isto tudo. Isto é multicultural. Não é? Isto tinha a ver com, lá está, mais uma vez, o tráfico de drogas e a origem destas coisas todas. Não é? Ora, é o produto de tudo aquilo que a própria justiça também pratica. Portanto, a própria justiça, quando, por exemplo, pratica numa manifestação qualquer o ato violento de negar a expressão alheia que existe por condição de papel, ainda por cima. Em princípio, pronto, vai criar uma coisa parecida ou igual. Em resposta. Em princípio, não usou inteligência. No sentido da arte da guerra está a potenciar a guerra. Em vez de entender que a arte da guerra é saber não criar a guerra. Portanto, nesse sentido, pronto, é o que eu digo. Não tem sentido, porque é uma questão cultural e natural. Os próprios negócios mundiais fazem e controlam as mesmas coisas. Da mesma forma. Pronto, pagam. Pronto, eu digo. Legalizem as drogas todas no mundo. O pessoal pode consumir drogas até em sítios mais apropriados, feitos com essa noção. Com pessoas experientes podem guiar a experiência também, o porreiro. Pode haver músicas e afins. Até nos hospitais. Eu, quando entro no hospital, agora vou lá de manhã agora, ao hospital, para ver o que é que me vão dizer. Vão ter lá música, pelo menos música clássica. Pelo menos. Eu considero que pelo menos tipo 90% da população. Porque se houver um bom programa de música clássica, tipo Antena 2, a maioria das vezes aquilo não tem nada de mal. Não. É melhor que a missa e afins. E às vezes melhor que eu ouvir os comentários daquela malta toda, que às vezes pronto, também precisam de desligar um bocadinho. Não sei se eles tomam drogas ou não, mas pronto, eles estão em domínio do conhecimento. Em princípio devem tomar qualquer coisa, que a maior parte dos jovens, que sentem qualquer coisa assim, um descontrole emocional e mental, tomam uma droga qualquer para pararem aquilo. Até podem ir à farmacêutica. Um conjunto de químicos. Não se percebeu de químicos ainda melhor. Pode dizer que até receita médica, claro. Bem porreiro. Aquilo é uma bomba. Aquilo vai apagar a dor necessária. Entretanto, vai criar só mais 10 doenças na associação do efeito do consumo compulsivo da droga que foi produzida para o efeito de combate a uma qualquer doença que, no princípio, ao combater, criou outras mais. E, portanto, não serviu para nada.
notícia também muito gira. Uma organização que se dedicava à produção de liamba. Isto é que era bom. Liamba, mano. Isto é o chazinho. Eu lembro-me há uns anos atrás. Eu tomei um chazinho que era de liamba. Foi só um chazinho. Mas era puro. E, meu Deus, aquilo muito melhor a nível de efeito corporal e mental do que uma grande parte dos chás que andam por aí, que servem para o mesmo. Tipo, o chá de liamba. Mas é que, tipo, milhares de vezes melhor no nível de qualidade. Quer considerar-se estar calmo, é possível estar calmo. Estar relaxado. E com algum agrado. Não é com... E pronto, eu acho que isto vai ser um super vídeo dedicado à Polícia Judiciária. O site deles, tem aqui umas coisas bonitas. Não sei o que é que eles fazem. Eu ainda por cima os gajos em coisas de drogas e afins. Pelo que dizem, não é? Os gajos até experimentam as drogas e estão ali metidos naquela... É quase como fazem novos amigos e depois prendem os amigos. Vão às festas com eles, antes um bocadinho, consomem as drogas com eles, enfim. E depois no fim vão os prendem. Não tem nada de corrupção. E autocorrupção. Cares. E depois a autocorrupção dos outros por saberem que alguém pode fazer aquilo. Se fizer aquilo. Se for aquilo. Porreiro. Eu acho que qualquer dia eu quero ir para a Polícia Judiciária, ter a capacidade de poder consumir drogas à vontade. Pronto. Ainda prende a malta. Bem fixe. Isto de corrupção não tem nada. Isto é lindo, mano. Mas pronto. Laboratório de polícia científica. Não quero falar com esta gente da polícia científica. Não percebi nada do que os homens querem aqui. Pronto. Querem receber uma medalha. Pronto. Tipo aqueles miminhos. Eles dão miminhos uns aos outros. Eu achava que era uma coisa assim meio... Aquela relação mais ou menos sexual. Não é? Oferecer um presentezinho. Lembrança. Que demonstra uma espécie de atenção. Não é. É demonstração de... Não é. É para enganar. Para dizer que pelo menos contribuiu para o sonho. Mas pronto. Não é grande coisa. Foda-se. Isto é giro, mano. Antes, isto está quase, vai ser um vídeo de 1 hora. Porreirinho.
a ficar a mensagem, recado para Maria José Judiciário. Não é morgado, é judiciário. Assim a Maria pode mudar um bocadinho. Um gajo gosta sempre que o visual muda um bocadinho. Já não é a mesma pessoa. É mais agradável, de vez em quando. Depois aparecem aqui coisas muito interessantes. Por exemplo, combate ao tráfico nos estupefacientes por vias aéreas. Portanto, não sei. A última vez que apareceu, as duas vezes, não é, que apareceu assim, foi mais ou menos um escândalo. As duas vezes, uma delas vinha em submarino. Em princípio, o Zé Manuel, que tinha uma oficina ali de pregos, faz tem poder de conhecimento. Um gajo, em princípio, arranja submarinos para andar por aí fora. E às vezes também arranja tipo, uns daqueles contactos que fiz, que é com o presidente. Naquele caso foi o do Brasil. Mas às vezes, se calhar acontece por aí fora de outras coisas quaisquer. Às vezes um escândalo e não sei o que é, pronto, aquilo. Pronto, vamos lá negociar que isto aqui não é assim. Vocês são os corruptos, estão aqui a corromper a vossa vida, para que, pronto, pelo menos, ganhem um dinheirinho e possam sobreviver. Então, pronto, isto. Isto é de rir. Muito. Combate ao tráfico, não sei. Eu sei que, pronto, a ciência, não é? Estávamos aqui não era uma coisa qualquer da ciência. Não é a polícia científica. A polícia científica, em princípio, deve ter noção que ela própria é o resultado da história. Não é? E como tal, não pode ser muito diferente daquilo que é. A princípio. Jesus. Realmente, foda-se. A malta, ao nível de corrupção, é bastante criativa. Fiz. É pena que, pronto, as ferramentas de corrupção sejam para enganar alguém no sentido prejudicial. Prejudicá-lo. Isto não é um problema nenhum. No fundo, é tipo uma partida. Não é? É uma piada. É tipo uma piada, não é? Depois tem para aí 300 mensagens, portanto, notícias repetidas. Já vou na página 19, já apareceram algumas mensagens, ou, portanto, artigos repetidos. O que significa, pronto, que a notícia repetiu-se com as mesmas pessoas e afins, em tempos diferentes. Por isso é que se repete, a ver, na história, o mesmo artigo.